Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente estudou muitas coisas, né, dentro da língua portuguesa, a questão da gramática, né, também a literatura. E nós vamos agora começar a estudar outra disciplina, né, o English, a língua inglesa. Tranquilo? E aí, essa primeira unidade, a gente vai começar a falar sobre os verbos. A gente tem dois objetivos a cumprir. A gente precisa saber, né, identificar os três modos dos estudos dos verbos, que é o presente, o passado e o futuro, na língua inglesa. E também eu quero que vocês façam os exercícios dessa unidade, tá bom? Dessa unidade 1. Então, vamos lá. Nós temos os verbos auxiliares dentro dessa língua inglesa, né? E o que é o verbo? O verbo, gente, ele sempre vai dar essa ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Tranquilo? Então, sempre quando a gente for pensar o que é o verbo, né? É só a gente lembrar dessas palavras que vão ter essa conotação, né? Dessa ação, estado ou fenômeno da natureza. E no inglês, na língua portuguesa, quase que a gente não vê os verbos auxiliares. Mas na língua inglesa, a gente vê muitos verbos auxiliares. E para cada um dos tempos, né, da língua inglesa, a gente vai ter um verbo auxiliar. E sempre a gente vai estar construindo frases usando esse verbo auxiliar, principalmente as frases interrogativas e as frases negativas. Eles são chamados assim porque é com o auxílio deles que se conjugam outros verbos. O to have, né, que pode ser o verbo ter, o be, né, que é o ser ou estar, a gente sabe muito aí, né, o verbo to be. O do ou can, o do lembra fazer, né? O can pode. May, must, should e ought to. Esses quatro tipos de verbos aí a gente vai usar muito com aquelas frases do imperativo, né? Quando a gente vai ter que são as frases que a gente vai construir como um pedido, uma ordem, né? O to have, igual eu falei para vocês, né? É o ter, to be, ser estar e o to do, que é o fazer, são também verbos principais. Então, em alguns contextos, eles vão ser verbos auxiliares, mas também eles vão ser verbos principais. Os tempos verbais, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, é sempre essa questão da gente expressar a relação entre a ação, né, ou evento, que o verbo quer dizer, e o tempo, né? Quando aquela ação aconteceu, quando acontecerá ou quando está acontecendo. E aí, o tempo verbal também ele pode indicar a duração e quando e se a ação expressa foi completa. Então, a gente tem muitos tempos, né? Tem muitos vertentes, né, dentro dos tempos verbais. E aí nós vamos falar sobre isso, né, do presente, do passado e do futuro e quais são essas linhas, né, que a gente tem dentro do passado, dentro do futuro e dentro do presente, dentro da língua inglesa. No inglês, nós temos o Simple Present e o Simple Past. O Simple Present vai falar sobre o presente, né? É um presente simples. E o Simple Past vai ser um passado simples, né? Eles são expressos através da conjugação do verbo principal. Por exemplo, to learn, que é aprender. I learn, ou seja, eu aprendo, né? E a gente vai usar muito no Simple Present. O Simple Present vai falar sobre rotina, né, situação permanente, sobre o presente. I learned, ou seja, eu aprendi, é o Simple Past. A gente vai falar de um momento ou período específico no passado. Então, assim, é uma coisa que aconteceu, né, há um tempo atrás, né, no passado. Temos também, né, tem aí as vertentes, né, igual eu falei para vocês, dentro do presente, dentro do passado e dentro do futuro. Nós temos o present progress, né, que é algo em progresso, temporário, alguma coisa, lembra o gerúndio da língua portuguesa. I am learning, ou seja, eu estou aprendendo. É o present perfect, é uma coisa que aconteceu em algum tempo ou repetidas vezes no passado relacionado ao presente, ou iniciado no passado e ainda não terminado, né? I have learned, né? Eu havia aprendido, né? I was learning é o past progressive, né? Que vai falar em um progresso em um determinado momento do passado, né? Eu estava aprendendo, era uma ação que estava acontecendo no passado. Tem o Present Perfect Progressive, né, que é iniciado no passado e ainda está em progresso. I have been learning.
Nesse present perfect, o verbo auxiliar sempre vai ser, a gente vai usar muito o have e o been. O past perfect tem o I had learned, né? Antes de outra ação no simple past, o past perfect, o auxiliar dele vai ser sempre o had. I had been learning é o past perfect progressive, né? Que ele está em progresso, antes de um momento específico no passado. Temos também o futuro, né? Nós temos 3 vertentes aí dentro do futuro. I will learn é uma ação que vai acontecer no futuro. I will be learning é uma ação que vai estar acontecendo, né, lá no futuro, lá um progresso lá no futuro. E I will have learned, né, o future perfect, né, que é uma ação completa antes de algum ponto no futuro. Não existem tempos perfeitos, né, no inglês como a gente tem no português, né? A ideia equivalente pode ser expressa através do simple past ou pela estrutura, né, que a gente tem a pessoa, que seria I, you, he, she, it, né? Used to, mais o verbo principal no infinitivo. Normalmente, a gente vai falar do used to, é uma forma, né, que algo habitual no passado, mas que não está mais no presente. Por exemplo, I lived in São Paulo. Eu morei ou eu morava em São Paulo. I used to live in São Paulo. Eu morava ou costumava morar em São Paulo. I used to drink coffee every morning, but since I started having stomach problems, I had to stop. Ou seja, eu costumava, né, tomar café, o café mesmo, né, todas as manhãs. Mas assim que eu comecei a ter problemas, né, no estômago, eu tive que parar. Outra estrutura relacionada com o conceito de tempo imperfeito é pessoa, would have, mais o verbo no past participle, né? Essa é uma forma normalmente usada para indicar uma circunstância entre 2 ou mais ações ou situações relacionadas entre si, né? Então, a gente sempre vai ver, normalmente a gente vê um passado muito distante com um passado que aconteceu há pouco tempo. Para expressar algo que acabou de acontecer ou uma ação recentemente completa, a forma utilizada é bem similar ao present perfect, né, que é através da estrutura do have ou has just, equivalente a acabar de, né? I have just finished my work, né? Eu acabei de acabar meu trabalho. Então, esse é um presente, é um passado que acabou de acontecer, né? She has just arrived, né? Ela acabou de chegar. We have just seen the teacher, né? Acabamos de ver o professor. O primeiro tempo que nós vamos aprender é o present tense, né? Ou seja, a gente vai estudar muito o presente através do verbo to be, o verbo ser ou estar. Quando nós iremos usar esse simple present, né? Ou present simple, esse presente simples dentro da língua inglesa. O simple present a gente usa muito nas questões de situações do cotidiano, situações permanentes e também nas rotinas, né? Coisas que acontecem regularmente ou até todos os dias. Vai ser bem assim. A gente vai usar também com o verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. I am, é o I am. He, she, it, is. You are. We are. You are, novamente, e they are. Então, sempre vai ser assim. I am é eu sou ou eu estou. He, she, it. Ele ou ela, né? É ou está. Lembrando que o he e o she a gente vai usar para pessoas e it a gente vai usar para coisas ou animais. E you, a gente tem o you 2 vezes. Então, a gente vai ter o you. Vocês são, ou vocês estão, ou você é e você está. Depende muito do contexto. Para que a gente traduza uma frase quando tem you are, vamos supor, a gente tem que ver muito sobre o contexto, se vai estar no singular ou no plural. O we are, nós somos ou nós estamos, e they are, eles, elas, né, são ou estão. Lembrando que he é ele, she é ela, e o they vai ser usado para ambos. Tranquilo? Exemplos de frases no present simple, né? Luiz is my brother, ou seja, Luiz é meu irmão. I go to the gym every day. Né? Eu vou à academia todos os dias.
We leave for school at 7 a.m., né? Nós saímos da escola às 7 da noite. She always remember my birthday, né? Ela sempre lembra do meu aniversário. Então, a gente pensa sobre situações cotidianas e coisas que acontecem regularmente. Nós podemos usar o simple present para afirmar ou negar uma opinião, né? Algo que acreditamos ser verdadeiro ou não. Por exemplo, Italians eat a lot of pastas, né? Ou seja, a gente está falando que os italianos comem muito macarrão, né? Muita massa. Em Canada, the houses are not made of bricks, né? No Canadá, as casas não são feitas de tijolos, né? O simple present pode também transmitir a ideia de algo que está acontecendo ou não no presente momento, ou uma condição em geral. I don't have a car, ou seja, eu não tenho carro. He is at home now, ou seja, ele está em casa agora, né? We need help with your homework, né? Ou seja, nós precisamos de ajuda com o nosso dever de casa. Existem algumas expressões indicadoras deste tempo verbal, que normalmente são usually, frequently, often, every day, all the time. Então, algumas expressões que vão sempre falar sobre o presente. O que é esse past tense, né? Ou simple past, né? Past simple, como vocês quiserem chamar aí. Vai ser o passado. Quando que a gente vai usar esse past simple, né? E dá uma ideia de ação remota, distante, afastada do agora, né? É como se fosse uma coisa que aconteceu lá no passado, né? I was, eu era ou eu estava. You were, né? Você estava. He, she, it was, né? Ele ou ela era ou estava. We were, né? Nós éramos, nós estávamos. We were, de novo, né? Vocês eram, vocês estavam. Lembrando que também o we were é por conta do contexto. A gente vai saber se você era, ou vocês eram, ou vocês estavam. They were, né? Eles ou ela eram ou estavam. Quando que a gente vai usar, né? Esse simple past, né? Ele pode expressar uma ação completa ou evento ocorrido em algum ponto do passado, né? They made washed the dishes, né? We had chicken for dinner last night, né? A gente tinha frango, né? Para comer no jantar da noite passada. A partir desse conceito, também podemos utilizar o simple past para listar uma sequência de acontecimentos. I woke up, took a shower, ate my breakfast and went to the office, né? Ou seja, eu acordei, eu tomei banho, comi o meu café da manhã e fui ao escritório. O simple past também é usado para expressar a duração de alguma ação ou evento, normalmente acompanhado de expressões relacionadas ao tempo, né? We were homemates for 2 years. They were together at the party, né? Eles foram juntos para a festa, então sempre ações que aconteceram lá no passado. O simple past também ele pode falar sobre rotinas e hábitos, né, que tiveram início e término no passado, né? Então, foram ações que aconteceram no passado e também terminaram no passado, né? Por exemplo, I had many books when I was in school, ou seja, eu li muitos livros quando eu estava na escola, né? Existem algumas expressões que nós vamos usar também nesse simple past, né? Normalmente vai ser o last night, última noite ou a noite passada. Years ago, né? Anos passados, anos atrás. E yesterday também, que é o ontem, né? I talked to my cousin Sarah yesterday, after a long time, né? Eu falei com a minha prima Sarah ontem, depois de muito tempo. My sister was born in 1975, né? Quando ele tá falando que a irmã dele, né, havia nascido em 1975. I went out for dinner last night, né? Eu saí para jantar ontem à noite. Também nós temos o future tense, né? Que aí vai ser o simple future, né? Esse futuro simples. O verbo auxiliar dele vai ser o will, né? Usamos o will quando decidimos fazer algo no futuro, no momento em que estamos falando, né? Não havíamos decidido a ação antes. É como se fosse uma nova ideia, né? Um futuro mais rápido, né? Que a gente pensou agora nesse futuro. I will be, né? Eu serei, eu estarei. You will be, você será, você estará.
He, she, it, will be, né? Ele ou ela será ou estará. You will be, né? Vocês serão, vocês estarão. We will be, né? Nós seremos, nós estaremos. E they will be, eles e elas serão ou estarão. Aqui é a mesma coisa do will be, viu, gente? Vamos ver pelo contexto se vai ser no singular ou no plural, né? Se vai ser você será, ou vocês serão, ou você estará, vocês estarão. O future tense, né? Que eu falei para vocês que ele é formado com o auxiliar will, tem a forma afirmativa. I will make, né? Eu farei. Forma negativa. He will not ou he won't send, né? Ele não mandará. A gente pode usar as duas formas, tá? Will not, esse daqui. Will not, ele é uma forma mais formal. E o won't é uma coisa mais informal, né? Quando a gente vai escrever textos, normalmente se for algo formal, a gente tem que colocar o will not, né? Geralmente nos textos a gente tem que colocar o will not, principalmente nas questões formais. Se a gente estiver numa conversa informal, a gente pode usar o want. Forma interrogativa, a gente vai usar o will também, né? Will they bring, né? Eles trarão. Temos a forma interrogativa e negativa, que é won't she get the job, né? Ela não conseguirá o emprego. E o will, ele é invariável em todas as pessoas, né? Não vai ser igual o be aí, que muda várias vezes. A gente sempre vai ser I will, she will, he will, they will, we will. O verbo to have, né? Que é ter ou haver. No presente simples, né? No simple present, né? I have, eu tenho. We have, você tem. He, she, it has, né? Ele, ela tem. We have, nós temos. We have, de novo, vocês têm. E they have, eles ou elas têm. Então, o have, né? O verbo to have, a gente só vai achá-lo diferente quando tiver no he, she ou it, que vai ser o has. Né? Com os outros pronomes aí pessoais, a gente sempre vai usar o I. Tranquilo? Tem o past tense, né? Que no passado simples, o have. Sempre, sempre, sempre ele vai ser had, né? Então, a gente não vai mudar nem de uma pessoa nem para outra. Sempre vai ser o had. I had, she had, it had, we had novamente, né? We had e they had. Temos também, gente, os infinitos, né, dentro dos verbos, né? O infinito é uma forma pura do verbo, ou seja, ela não foi conjugada. No português, são aqueles verbos que ainda estão ali na forma primitiva dele, né? O are, ir e or, né? Eles vão terminar em AR, ER, IR e OR, né? Ar, ir e or. Já na língua inglesa, para que a gente dê esse infinitivo do verbo, ou seja, o verbo que não foi conjugado, né? Tá na forma pura, primitiva, a gente vai usar a partículazinha to. Esse to aqui. He doesn't know how to install it, né? Ou seja, ele não sabe como instalar isso. A gente vê que tá aqui, né? Em língua portuguesa e aqui o to. She wants to learn English, né? Ele quer aprender inglês. They would like to eat cake, né? Ou seja, ele gostaria de comer bolo. Vocês percebem que os verbos estão na forma pura, né, dele. I expect to get on time, né? Espero chegar na hora. Os infinitivos em inglês são usados numa grande variedade de formas. No presente simples, né, é o to do, né? Por exemplo, I do, we do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. To fly, I fly, you fly, he flies, she flies, it flies, we fly, you fly, they fly. To put, né, que é colocar. O fly é voar, tá, gente? Do é fazer, fly voar e put é colocar. I put, you put, he puts, she puts, it put, we put, you put e they put, né? A gente sempre... E tem aí, gente, também uma regrinha, né? Quando os verbos, né, no presente simples, quando os verbos são terminados em S, SH, CH, X, E, O, a gente vai acrescentar o ES na terceira pessoa do singular, ou seja, no he, she e no it. Quando os verbos são terminados em Y, precedido de consoante, ou seja, tem uma consoante antes desse Y, a gente vai tirar o Y e vai acrescentar o IES. Olha aí no exemplo do fly, né?
Sempre no he, she, it. Gente, o he, she, it, eles querem ser muito especiais, né, no inglês. As modificações, normalmente, dos verbos da língua inglesa vão acontecer no he, she e no it. Nas outras, às vezes, vão ficar a mesma coisinha. Mas no he, she, it, eles vão mudar. Tranquilo? E a maioria dos verbos pertence, né, recebe o acréscimo de um S. Lembrando lá das regras que 80% aí da regra de plural dentro da língua inglesa vai ser o S. O resto tem essas modificações. Tranquilo? Por exemplo, she puts, né? Então, o he, she e o it sempre vão ser os especiais aí dentro dessa língua inglesa. Tranquilo? Espero ver vocês, né, na próxima aula. E também eu quero que vocês anotem as dúvidas, anotem tudo aquilo que vocês acharam importante, tanto no vídeo quanto naquilo que eu disse, também o que está escrito no vídeo e também no material de vocês, tá bom? Espero vocês na próxima aula e bons estudos!